Paz do Senhor, amados irmãos, bom dia a todos, graças a Deus. Chegamos então, pela misericórdia de Deus, na aula de número 5 da nossa lição. Na verdade, já acabou um mês, desse último trimestre, Olha como os dias passam rapidamente. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Paulo Freire, sua família, sua casa, todos os professores de escola bíblica dominical, porque também já voltaram às aulas nas congregações, apenas a classe para adultos, graças a Deus. Louvo a Deus pelo nosso superintendente, pastor Nestor, também o pastor Cleverson, pastor Joel Antônio e outros irmãos que nos ajudam aqui, pastor Saulo e tantos outros que cooperam conosco. Pastor André, sempre ali, pronto ali para nos ajudar nesse som. Hoje o Gabriel nos abençoando com os hinos, nos acompanhando, e o Ellison com a imagem, graças a Deus. E todos os irmãos aqui presentes, que Deus nos deu um domingo abençoado, um novo mês, hoje é o dia 1º, de novembro, um mês de bênção, de vitória, graças a Deus. Vamos então iniciar a nossa aula, lição 1, o lamento de Jó. Nós vimos na lição 4, o drama de Jó. Nessa lição nós vamos ver o lamento de Jó. E o nosso texto áureo está em Jó capítulo 3, versículo de número 24. Ele diz assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. E a nossa verdade prática diz assim: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Graças a Deus, irmãos? Então nós temos esperança. Vamos ler o texto bíblico em classe, que está aqui no livro de Jó, capítulo 3, são 26 versículos. Vamos então, você que está na sua casa, pode acompanhar aí pela tela, ou abra a sua lição, ou abra a sua Bíblia e nos acompanhe a leitura. Inicie então da seguinte maneira: depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, escuros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e, em saindo do ventre, não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos para que mamasse?
porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela, mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam, exultam, achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Amém. Graças a Deus. Esse é o capítulo 3, é o lamento então de Jó. O nosso textual está dentro desse contexto do versículo, entre os versículos 1 a 26, especificamente o versículo 24, quando ele diz: porque antes de meu pão vem o meu suspiro, e antes dos meus gemidos se derramam como água. Então, ele está se lamentando, na verdade, os versículos, entre os versículos 1 a 26, está a poesia, na verdade, é uma poesia de lamento de Jó, quando ele amaldiçoa o nascimento e vai lamentar a sua miséria. Então ele inicia o nosso texto áudio dizendo: porque antes do meu pão vem o meu suspiro. Bom, em outras palavras, porque em vez do meu pão vem gemidos. E nesse capítulo 3, podemos ver a impaciência de Jó. A gente está acostumado a falar da paciência de Jó, né? Todo mundo fala: olha como Jó foi paciente, eu preciso ter a paciência de Jó, né? É normal a gente dizer isso, mas nesse capítulo 3, você vê que ele está impaciente, né? Então você vê ele expondo essa impaciência. Nós o vemos aqui impaciente, e em um certo sentido, até se rebelando contra o nascimento dele, se rebelando contra aquela sorte que ele estava sofrendo, né? Contra o seu próprio nascimento. Isso está no versículo de número 3, do capítulo 3, quando ele diz: pereço o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Então ele está se rebelando contra essa situação. E a segunda parte do nosso textuário diz: e os meus gemidos se derramam como água. Claro que essa é uma linguagem, é uma figura de linguagem, né? Segundo Jó, a sua miséria se tornara seu alimento e a sua bebida. Seus gemidos tão constantes eram como água sendo derramada. Então, na verdade, ele está dizendo que eu não tenho fome, né? Não tenho sede e não tenho fome devido à minha miserabilidade. Nesse contexto, não podemos falar em paciência. Ele não tem paciência nesse contexto, mas uma impaciência, uma luta subentendida. Mas mesmo nesse momento dramático, traumático de sua vida,
Jó encostou sua testa no pó, expressando assim uma humilhação total, uma submissão plena diante de Deus. Você percebe que esse capítulo 3, ele começa a fazer esses questionamentos após 7 dias e 7 noites. Então veja que ele suportou uma semana de terríveis dores. As feridas de Jó tinham tomado conta de tal modo do seu corpo que se tornara difícil para ele comer. Claro, o seu corpo estava desfalecendo. Todo mundo sabe que quando a gente está sofrendo muita dor, a gente não tem vontade de comer, irmão. Vocês sabem disso. A gente tem essa experiência. Quando você não está bem, de saúde, você perde o apetite, você não tem vontade de comer, né? É difícil comer. Além disso, na condição em que se achava, né, com o corpo cheio de feridas, aquela situação bem vulnerável, ele não tinha desejo de comer. Portanto, os gemidos e suspiros de dor de Jó tornaram-se o seu alimento. É essa ideia que o texto áureo demonstra, só que com uma figura de linguagem, né? Eram tão abundantes as suas dores, e as suas lágrimas vinham dessa dor, desse estado de espírito, eram tão abundantes que pareciam correntezas impetuosas de um rio. Está vendo? É todo exagero, né? A hipérbole, aquele exagero no falar, mas que a poesia permite fazer isso, né? Ou como a maré, que vai subindo, né? Que ela vai rapidamente subindo. Então, esse era o estado dele. Trata-se de uma alusão a muito choro. Então, que ele estava chorando muito. As lágrimas lhe escorriam pela face como um rio. Só havia então o quê? Suspiros e soluços. E nesse estado, obviamente que ele não tem desejo de comer. Esse é o contexto do texto áureo de Jó, capítulo 3, versículo 24, quando ele diz: porque antes de meu pão, olha lá, tá vendo? Antes de fome, vem o quê? Suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Tá vendo? Então é uma maneira poética de retratar a condição dele naquele momento dramático. Vamos para a introdução então da nossa lição. Na última lição, na de número 4, nós vimos então o drama dele. Uma série de calamidades se abateram sobre a vida de Jó, uma atrás da outra, né? Foi o que nós vimos na última aula. Do estado então de riqueza que ele se encontrava, riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficavam sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Esses amigos de Jó também, eles vão lá para consolá-lo, mas quando eles olham para a situação, até eles ficam sem palavras. E existem momentos na vida da gente que ocorre isso mesmo, que você pensa que você vai lá para dar uma palavra, mas até você fica também sem condições de falar nada, né? Entretanto, depois de 7 dias, como diz aqui em Jó capítulo 2, versículo 13, depois de 7 dias e 7 noites, então Jó vai romper o silêncio, com o lamento do fundo da alma dele, que é esse capítulo 3 que nós lemos, dos versículos 1 a 26, no preâmbulo da aula. Nesse lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento, e através de 3 perguntas, de 3 questionamentos, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Parece que estava represado algumas questões, e ele vai então fazer as seguintes interrogações. Por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda estou vivendo? Essas são as perguntas. Por que nasci? Ele perdeu sentido a vida dele. Ele perdeu tudo. Então por que eu nasci? Por que eu não nasci morto? Poderia ter sido um abortivo, né? E por que ainda estou vivo nessa situação, né, que estou? Nessa lição,
veremos a reação humana frente ao sofrimento. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado o êxito diante de Jó. Quer dizer, ele perdeu, mas trouxe consequências de dores tremendas para Jó. Na perspectiva do patriarca Jó, se Deus era a causa de sua vida, deveria também ser a causa da sua morte. Falando assim, Deus deu, Deus tomou. Então ele tem essa ideia, né? Pois se dele vinha o bem, então ele entendia que deveria vir também o que ele interpretava como mal. Então essa é a percepção dele, por isso que ele fala, não, eu estou sofrendo, eu estou numa situação terrível, mas eu não vou blasfemar contra Deus, porque Deus é o doador da vida. Se ele deu a vida, ele tem o direito de tomar. Então ele vai o quê? Ao invés de ele direcionar para Deus a sua mágoa, o seu sofrimento, ele vai começar a questionar a vida dele, a existência dele. Então ele não ataca em nenhum momento Deus, ele não atribui Deus, a Deus ele fala, não, Deus deu, Deus tomou, eu adoro, louvado seja o nome dele. Agora, ele vai questionar o aniversário dele, por que ele nasceu, né? Por que ele poderia não ter nascido. Então ele começa a fazer alguns questionamentos, mas em nenhum momento contra Deus. Ele faz do seu cotidiano. Ponto central então dessa lição: o lamento de Jó revela toda a sua dor como ser humano, né? Ele representa então aqui a dor da humanidade. Primeiro subtópico, primeiro lamento de Jó. Lembra que nós falamos que são há três momentos, três questionamentos no corpo desses 26 versículos. O primeiro é, por que nasci? Que é o capítulo 3, versículos 1 a 10. Então a dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Então, a poesia nos permite dar certas expressões que todo mundo entende, a dimensão da dor da pessoa, e às vezes de maneira exagerada, né? Quando a gente, por exemplo, fala para alguém, o meu amor por você é o maior amor do mundo, né? Então, é um exagero na linguagem, né? Mas a pessoa entende que aquela pessoa gosta muito da outra, ama muito a outra, né? A poesia permite isso, essas linguagens exageradas, né? E a gente vê isso também no capítulo 3, por isso que o livro de Jó é um livro poético. Nesse poema, os 10 primeiros versículos, então, do capítulo 3, são a respeito do primeiro questionamento: por que nasci? Então esse é o primeiro questionamento. Esse questionamento, por que nasci, sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista. Você percebe que, vamos ler o Salmo 130, olha que interessante o Salmo 130. Se percebe que isso sai da alma do salmista, o Salmo 130. Não só o Salmo 130, tem outros, mas olha aí, abra aí a sua Bíblia, ele fala assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Mas você vê que ele inicia o Salmo 130
aqui no versículo 1, dizendo: das profundezas a ti clamo. O que ele está dizendo das profundezas? Está falando do íntimo, né? Do interior dele, lá dentro. É aqui que ele chama de profundezas. E se você perceber, o versículo 6, ele fala: minha alma anseia. Está vendo? Ele está se referindo então à parte interior dele. É a mesma questão, esse questionamento de Jó parte dessa parte interior, ou seja, da alma dele, né, do mais profundo do seu íntimo. Da mesma forma, você observa o profeta Jeremias expondo os sofrimentos diante de seus conflitos. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor, porque você vê outros homens de Deus também se expressando de igual forma. 1.2, que em lugar da memória viesse então o esquecimento, né? Olha só, ele está questionando datas relevantes, datas de alegria para o ser humano, né? Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previa, como era a tese de Satanás. Em vez disso, ele amaldiçoou o dia do seu aniversário, o dia do seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração, né, que é o dia do aniversário, o dia de alegria, o nascimento de uma criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento que ele estava passando. Então o sofrimento era a pressão era tão grande, que ele falou: olha, eu não deveria nem ter nascido, né? Não sei porque eu nasci, né? Para Jó, esse dia teria de ser apagado da memória, não era mais um dia para ser comemorado. Tudo indica, pela história dos filhos dele, que eles comemoravam muito o dia do aniversário. Dá a entender isso, né? Pela história dos filhos da família, parece que eles tinham essa data como uma data festiva, um dia de grande alegria. Agora ele está, não, é melhor esquecer, apagar esse dia. E não é assim que muitas vezes nós também sentimos? Um dia em que tudo foi mal, e só temos notícias ruins, e aí a gente deseja que nem se lembre mais desse dia, né? Não sei, mas que dia tribuloso, né? Nem quero pensar mais nesse dia. Às vezes a gente age assim também. Isso é uma expressão da nossa humanidade, né? Oh, que dia difícil, viu? Seria até bom que eu nem quero pensar nesse dia, né? 1.3, que em vez da ordem viesse o caos. Então mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário, e que, dessa forma, tanto esse dia como essa noite não existiria. Então, que não existisse o dia, né? Então, a luta contra o calendário, a temporalidade registrada. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento de uma criança, no caso dele, e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem, né? Que não fosse um dia bonito. E por quê? Porque em vez da paz, ele estava sentindo o quê? Dor. Ao invés da ordem, tudo tinha transformado em um caos, porque ele perdeu família, perdeu tudo. Então a ordem da harmonia da família, dos filhos, dos empregados, do seu poder econômico, aquilo virou um caos, estava tudo em desordem, estava tudo atrapalhado, né? Desse raciocínio, Jó menciona a imagem de um animal que não se sabe que animal é esse ainda. Existem algumas inferências, que é o Leviatã. Até tem um filósofo não sei se é Thomas More, não estou lembrando o nome do filósofo, que escreveu uma obra chamada Leviatã, mas só que ele vai falar sobre política, né, sobre o Estado. Mas ele tirou a ideia dessa passagem do livro de Jó. Quem é o Leviatã? Então tem alguns teólogos que acham que o Leviatã fosse um crocodilo, esses
grandes crocodilos, né, que ainda existe o crocodilo do Nilo, o crocodilo da Austrália de água salgada, que chega a quase 6, 7 metros, pesando 1 tonelada. Então muitos entendem que é um monstro marinho dessa natureza. Mas existe outros historiadores e teólogos que já chegaram a apontar o Leviatã como sendo um hipopótamo, uma espécie de hipopótamo da região. Mas ninguém sabe quem é o Leviatã. Tem outros que, aí não dá nem para considerar, mas tem gente que acha que é possível até ser algum animal pré-histórico, que não existe mais, né? Um animal, porque ele é uma mistura, né? Quando ele começa a descrever, ali não se sabe bem se é um dragão, sei lá o que é aquilo, né? Então, existem todas essas possibilidades. Se sabe que ele menciona esse Leviatã, um animal assombroso, marinho, que simbolizava o caos. Então muitos achavam que se tratava de uma espécie de dragão, né? Mas são ideias, né? Não se sabe exatamente que tipo de animal é esse que traz o caos quando ele chega. É possível que seja um animal territorial, que não o hipopótamo, ou um animal que afoga a sua presa, né? Na tentativa dos rebanhos passarem o rio, ele traz o caos, né? Afogando, aí seria um crocodilo, ou um animal pré-histórico marinho que a gente não sabe do que se trata, mas ele apresenta esse animal como símbolo do caos. Jó recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo, como a humanidade temia esse monstro marinho. Então ele faz essa expressão, essa analogia. Como é poesia, ele pode fazer isso, né? A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, então se aquele dia não fosse criado, se aquele dia não existisse, então qual é a lógica dele? Ele não teria sido concebido. Então se faltasse aquele dia que ele foi concebido, ele não teria sido concebido. Então ele não passaria pela dor que estaria passando naquele momento, né? Esse é o raciocínio dele. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação, quando Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então o Senhor traz uma palavra para nós, né? Aos pés da cruz é o melhor lugar para nós derramarmos as nossas almas, para enfrentarmos os nossos medos, né? Os nossos desafios, as nossas lutas, as nossas dores. Então, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, hoje nós temos a possibilidade de entrarmos no nosso quarto e conversarmos com o Senhor Jesus. Nós temos o Consolador, nós temos o Espírito Santo que nos conforta. Então nós podemos suportar esses momentos de trauma, de dificuldade. Segundo tema, subtema, segundo lamento de Jó. Qual é o segundo lamento de Jó? Por que não nasci morto? Quer dizer, o primeiro é que nem existisse aquela data no aniversário, no calendário. Agora ele está questionando: puxa, eu podia ter nascido morto, né? Que aí também não teria passado por isso. Então ele vai falar sobre a ideia do aborto, né? Mas não é no sentido de apoiar o aborto, tá? É importante entender isso. Ele está falando de ser um abortivo, mas com isso não significa que ele apoie o aborto, não é isso. Ele está ligando a situação dele especificamente. Então, 2.1, descansando em paz. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo de número 11, nós estamos estudando ainda o capítulo 3, a partir desse versículo 11, ele muda. Então ele não vai mais amaldiçoar mais, como ele amaldiçoou o dia do aniversário dele. Agora ele vai reclamar. Tá? Ele vai fazer uma reclamação. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele,
nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Então era uma condição tão absolutamente traumática que ele desejaria ter sido um abortivo. Era a melhor maneira de não passar por aquela tribulação exaustiva. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso, ele está desesperado, ele está buscando paz, né? Paz em relação àquele sofrimento terrível, em especial do corpo, né? As enfermidades que ele sente. O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem, só que morrem, nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz, descansar o corpo. 2.2, livre de tribulações. Então é o desespero de um ser humano frente a uma terrível prova, uma tribulação absurda, né? O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Então, ele perde a família, ele perde os bens materiais, ele perde o status quo, perde tudo. Agora é a saúde dele, é o corpo que está sofrendo. O dilema de Jó aumenta à medida que seu sofrimento então ganha intensidade. Ele continua com o seu argumento da não existência, só que agora não mais amaldiçoando, agora reclamando. Ele está convencido de que se não tivesse se tornado um ser, ou seja, se ele não tivesse nascido vivo, nada disso estaria acontecendo. Ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz, né? Nasceu morto. A palavra hebraica é a onefel, usada no versículo 16 do capítulo 3 como natimorto. Possui o sentido de um aborto espontâneo e é traduzido dessa forma em outras passagens, como em Eclesiastes ou mesmo no Salmo 58. Aqui, em nenhum momento, Jó faz uma apologia ao aborto, tá? É importante nós sabermos disso. A Bíblia condena o aborto, ela não aceita isso. Então não há nenhuma possibilidade de querer pegar esse texto para dizer que Jó está defendendo o aborto. Ele não está defendendo o aborto, em hipótese alguma. Então ele não está em hipótese alguma defendendo o aborto. O sentido é, ele está falando, se ele nascesse, mas morresse, ou seja, se tivesse um aborto espontâneo, ele estaria livre do sofrimento que ele estava naquele momento sofrendo, tá? Essa é a ideia. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo de tribulação, a tribulação que ele estava sofrendo. O raciocínio é claro: para os que morrem, cessaram as angústias e tribulações da presente vida, ou seja, do corpo, porque é o corpo que morre. A alma não morre, mas o corpo morre, tá? Por isso que o corpo tem que passar pelo processo da ressurreição. Então ele já sabedor disso, e como ele estava sofrendo no corpo, todo aquele tipo de enfermidade, ele queria então se ver livre daquele corpo naquele momento, devido às suas tribulações. 2.3, uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que, enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos a dor, luto, sofrimento. Você vê 2 Coríntios, capítulo 5, ele fala lá, ele começa dizendo sobre isso, né? Que nós, mas nós que temos Jesus, né? Nós aguardamos o quê? Um novo corpo, uma nova casa, não uma casa feita por mãos de homens. E ainda no capítulo 5 ele fala que enquanto estivermos nesse corpo, nós estamos ausentes do Senhor. É isso que Paulo fala no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. Mostrando o quê? Mostrando que enquanto nós estamos com o nosso corpo, enquanto o corpo continua, nós não estamos na plenitude de Deus. Mas a hora que ocorre o thanatos, ou seja, a morte, a hora que separa a alma do corpo, então a alma do crente entra na plenitude de Deus, entra na presença de Jesus, né? Então, tem hora que Paulo fala que ele tem vontade de partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. Olha o que ele diz:
Ele está falando o que? A morte do corpo, tá? Então, no Novo Testamento, nós vemos esse ensinamento sobre a questão do Thanatos, né, da morte, da separação entre a parte imaterial da parte material do homem. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma promessa consoladora do Senhor Jesus, porque Jesus deixou o Consolador para estar conosco. Então, mesmo nesse momento de tragédia, de tristeza, de dor, nós temos o Consolador. Graças a Deus, nós temos o Confortador. Jesus deixou conosco um outro Consolador. E o subtópico 3, terceiro lamento de Jó. Tudo isso no capítulo 3, hein? Capítulo 3 nós estamos vendo os 3 questionamentos. E o terceiro e último questionamento dele está entre os versículos 20 e 26, onde inclusive está o nosso texto áureo. Por que continuo vivo? Está vendo? Interessante. Essa é a última parte, então, do capítulo. Vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3 de Jó, ele faz uma quarta pergunta, que está no capítulo 3, versículo 20. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão no capítulo 3, versículo 1, logo no início, capítulo 3, versículo 12 e capítulo 3, versículo 16. A palavra hebraica é amel, traduzido aqui como miserabilidade, miserável. É usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que, por isso, torna-se incapaz de exercer suas funções. Então, imagina um líder, como era o caso de Jó, um sacerdote, um homem, um ancião extremamente importante naquela sociedade, agora jogado no monte de cinzas, basicamente numa situação de miserabilidade, de fétida, né, uma situação horrível. Então, claro que ele vai se manifestar frente a essa situação, né? Por que eu não morro? Por que eu continuo vivo? Eu não tem mais sentido eu viver, eu não tenho mais nada, estou completamente enfermo, meu corpo não responde mais, não reage, e eu não morro. Então, esse é o questionamento. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável, tá? Impossível. 1.2, sem o favor de Deus, porque aí vai entrar o questionamento espiritual. Espera aí, por que eu estou nessa miserabilidade? Será que eu perdi o favor de Deus? Jó novamente volta a indagar. Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto? E a quem Deus o encobriu? Por que eu não consigo entender o meu estado? O que está acontecendo comigo? Né? A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Por que eu estou vivendo essa tribulação terrível? Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Por que Deus permite as pessoas sofrerem? Né? Esse é o questionamento. Aqui há um paralelo com Provérbios 4:18. E é interessante essa citação, porque ele diz assim: o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser o dia perfeito. Ou seja, que esses processos a gente não consegue entendê-lo no momento que a gente está vivendo, mas que depois você vai entender o processo. A hora que você sair lá na frente é que você vai enxergar o todo. Você não consegue enxergar a sua situação porque você está ali no meio. É como se você estivesse dentro de uma floresta, embrenhado lá, e você não sabe onde você está. Mas a hora que você sair dela, você fala: puxa, eu estava ali, né? Eu lembrei da história daquele que muitas vezes a gente já ouviu isso, né? Do alpinista, não é? Que ele está querendo descer e só reclama, né? Mas na verdade o chão já estava ali, mas ele que não via. Ele estava descendo, o chão já estava ali, era só ele pular no chão. Mas ele, como ele estava vindo de um trauma, né? Ele não percebia que
E a hora que o sol brilhou, era só pular no chão. Ele penduradinho na corda. Tadinho, né? É assim mesmo, na hora que a gente está passando por essas tribulações, a gente não enxerga o todo. Por isso que esse versículo, ele faz um apontamento muito importante. Olha lá, o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Né? Provérbios 4:18. Na literatura da sabedoria sapiencial, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek. Se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz à vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, né? Pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Por que será que eu estou passando por isso, né? E 3.3, um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes, a maioria das vezes, sentimos-nos iguaizinhos a Jó. A gente não sabe por que está passando por aquela tribulação. Mas por que eu estou passando por isso? Né? O que está havendo? E é possível, plausível, que alguém que esteja me ouvindo nesse momento, esteja nessa situação. Por que eu estou nessa situação? Que situação difícil, né? Então, muitas vezes, sentimos-nos iguaizinhos a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa do sofrimento. Lembra que eu disse que na nossa história de humanidade, na nossa humanidade, nós temos momentos de grandes felicidades, de alturas, mas não se iluda, na nossa caminhada existem vales também, e tem vales que demora para acabar, irmão. Demora, tem vale profundo, né? Mas é assim a caminhada da nossa vida. E como Jó, não imaginamos, nem compreendemos que Deus está agindo. Deus estava vendo Jó. E assim também Deus está vendo você. Você que pode estar passando por um vale, Deus está vendo, né? É preciso olhar para o alto, olhar para o alvo, lembrar que o sentido da nossa vida está na salvação em Cristo. A nossa vida aqui, momentânea, nessa terra como peregrino, só tem sentido se ela estiver escondida em Cristo. Caso contrário, você vai se decepcionar, você vai se entrar numa depressão profunda. Porque a hora que você perde as coisas, vem esse sentimento. Mas se você estiver escondido em Cristo, e aí Jó faz algo extraordinário, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive. É essa fé que vai restaurar a nossa consciência e vai dar sentido para a nossa vida. Então, quando a gente entende isso, que nós somos criados por Deus, e nós temos que retornar para Deus, e que Deus é o nosso alvo, as coisas passam a ter sentido, você vai ter uma visão diferente. Agora, se a sua vida se resume só às coisas que estão por aqui, é vã a sua fé, e com razão sofrereis, né? Então é preciso olhar para o alto. Em Cristo podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tribulação, a luta, e trilhar um caminho de sabedoria e maturidade, mesmo no momento de perdas, no momento de sofrimento. Quanta gente está tendo perdas nessa pandemia? Quantas pessoas estão tendo perdas, estão tendo experiências traumáticas? Um ano difícil para todos nós. Eu acho que todas as pessoas, algumas de maneira direta, outras de maneiras indiretas, mas todas as pessoas estão sendo impactadas esse ano de 2020. Eu acho que todas as pessoas, e não é aqui na cidade de Campinas, não é no Brasil, é no mundo inteiro. No mundo inteiro, todas as pessoas estão sofrendo consequências desse ano atípico, desse ano pandêmico. Mas a gente pode sair disso com maturidade, com sabedoria, compreendendo que tudo está no controle de Deus. E as considerações finais. Nessa lição, nós vimos o dilema de Jó, o lamento de Jó. No capítulo 3,
os 3 questionamentos. Né? 3 questionamentos. Por que que eu nasci? Por que que eu não nasci morto? Por que que eu não consigo morrer? Um momento de grande aflição. Depois de uma semana calado, ele surge com esse questionamento no capítulo 3. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade. Se aí você vê como ele é um ser humano, de forma que o leitor, que apenas o contempla, sem contudo participar de seu drama, tem dificuldade de entender o lamento dele. Então, uma pessoa que não consegue entender o contexto da provação que ele está passando, ao ler o capítulo 3, fica até assustado, fala, nossa, como que um crente age dessa maneira? Isso aí é a humanidade dele, ele está falando a aflição, é do profundo da alma dele, a aflição que ele está passando, né? E então ele faz essa declaração, esse drama. E a pessoa que lê assim, sem conhecer o contexto, tem dificuldade de entender o seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus, né? Mas não se rebela contra Deus. É o lamento do quê? De uma pessoa doente, de um corpo ferido, de uma alma sofredora, que mesmo amando a Deus, mesmo adorando a Deus, mesmo bendizendo o nome do Senhor, ele está angustiado. Aí isso não acontece às vezes com a gente? Às vezes nós estamos passando por uma provação, irmão, tão terrível, parece que não tem nem solução mais. Mas você vai lá, começa a chorar nos pés de Jesus, Senhor, tenha misericórdia, eu te amo, o Senhor é a razão da minha vida, eu estou nessa luta tremenda. E o Espírito Santo traz conforto para você, irmão. O bálsamo do Espírito de Deus cura você, restaura a sua alma, te dá paz. Então vale a pena glorificar a Deus, mesmo nos momentos mais trágicos da nossa vida. E essa lição, ela é maravilhosa, porque ela mostra o quê? Que nós, seres humanos, temos momentos, sim, de luta, e momentos que a gente lamenta, como é o caso de Jó. Eu acho isso importante, porque às vezes, a maneira que é colocada as coisas para a gente, parece que a gente tem que ser sempre um super-herói. E não, você é um ser humano, irmão. Tá? Você como ser humano, as dificuldades do nosso cotidiano, leva sim a gente a agir dessa maneira. Agora é importante nós entendermos que o nosso alvo é Deus. É Ele que vai dar para nós o sentido da nossa existência. E a partir dessa aula que nós tivemos, a gente trabalhou todo o tempo Jó, né? Desde até essa quinta aula. Mas a partir da próxima aula, que é muito importante que você participe e acompanhe, nós vamos ver as teologias que se apresentarão para dar resposta a esses questionamentos. Esses questionamentos que foram levantados por Jó, aparecerão teólogos para explicar. E um deles é o Elifaz, um dos amigos dele, um sábio da antiguidade. E na mentalidade dele, na teologia dele, só os pecadores é que sofrem. Vocês estão entendendo o problema agora? Porque Jó tem a consciência que ele é o servo de Deus. Jó tem a consciência que ele é um homem que serve a Deus, que ama a Deus, que reconhece que Deus dá, Deus tira e glorifica a Deus. Mas quando ele faz a reclamação dele, os 3 questionamentos, por que eu nasci? Por que que eu não nasci morto? Por que que eu não consigo morrer? A partir daí, você vai ver as respostas teológicas que se darão. E uma delas vai ofender profundamente Jó. Jó que estava naquela miserabilidade, desesperado, sofrendo, como a gente viu no lamento dele hoje. Olha a palavra teológica de conforto para ele. Será que o irmão não está em pecado? Foi isso que disseram para ele. Só que isso a gente vai ver na próxima aula. Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.